Já imaginou quanto tempo levaria para 10.000 larvas da farinha devorar uma maçã? Ou como fazer um lanchinho no espaço? Talvez você queira saber o que leva um vagão-tanque a fazer isso. Se você é um curioso que quer todas as respostas, apenas sente e relaxe enquanto fazemos um tour por todas as coisas estranhas, maravilhosas e absolutamente incríveis, neste episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. Alguns dos primeiros sons que aprendemos quando crianças são os sons de animais. As vacas fazem mu, os cães au e os gatos miau. Bom, pelo menos a maioria dos gatos. This is Jack. Este bichano preto e branco é o Morgan Freeman dos gatos. De acordo com seu dono, os tons graves de Jack são resultado de uma condição conhecida como paralisia laríngea. Esse distúrbio raro acontece quando as cartilagens da laringe não abrem e fecham normalmente durante a respiração. O dono de Jack diz que ele vem omitindo esses miados poderosos desde sua primeira cirurgia, e foi aí que ele soube que tinha que compartilhar com o mundo. You say hi? Good boy. Eu não diria que isso soa como um oi. Os sons que saem desse gatinho soam mais como e aí, mano. Mas algumas pessoas não estão tão convencidas. Segundo os zoólogos, um miado estranhamente humano não é um sintoma comum de paralisia laríngea. Na verdade, os gatos que sofrem da doença geralmente soam agudos, em vez de comicamente graves. Então, a mudança de voz de Jack pode ser um caso totalmente único. O que você acha desse felino viril? Na verdade, eu acho que Jack está realmente tentando dizer alguma coisa. Eu passei seus miados para um tradutor, e ele parece estar dizendo que você deve clicar nos botões de curtir e se inscrever, e fazer carinho naquele ícone do sininho. A menos que você queira ofender esse lindo gatinho, é melhor obedecer. Não sou eu que faço as regras. Você deve ter ouvido falar que os americanos piram em um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Talvez por ser um dos lanches mais fáceis de preparar a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas e quando você está flutuando no espaço? Cozinhar qualquer coisa em gravidade zero apresenta um grande desafio, pois migalhas ou condimentos podem se espalhar e danificar ou entupir equipamentos, sem contar os utensílios. Mas o comandante da Expedição 50 da NASA, Shane Kimbrough, está aqui para mostrar como os astronautas comem mais do que apenas comida de astronauta em pó. So the first thing we need for our sandwich is a piece of bread. Well, up here we don't have bread like you do on Earth, but we have tortillas. So we use tortillas a lot for sandwiches. So that's what I'm going to use for my peanut butter and jelly. I'm going to stick that down to some tape here so it doesn't go floating away while I'm getting everything else ready. Pode exigir um pouco de malabarismo, mas Kimbrough usa tiras úteis de velcro e fita adesiva para prender todos os itens que ele não está usando, para que eles não voem para longe. Ele trapaceia um pouco usando uma tortilha em vez de pão, pois qualquer coisa capaz de produzir muitas migalhas não é permitida no espaço. Mas, sinceramente, perseguir 2 fatias de pão flutuantes parece muito trabalho para valer a pena. I'll spread the peanut butter on my sandwich, onto the tortilla. And then I'll get my jelly ready. See, a lot of things you got to think about and manage while you're eating up here. And you just spread the jelly on the sandwich. So there's my peanut butter and jelly tortilla or sandwich. From up here, I'll just kind of close it up and enjoy. Da próxima vez que você colocar algo no chão e ela não sair voando para longe, apenas pense no trabalho que você está evitando. Vamos jogar um jogo rápido? Se chama Adivinha o que é isso? Um belo pedaço de pão de centeio saído do forno. Talvez? Mais ou menos. Esse pão bizarro é na verdade o cabelo de alguém. E se você estava se perguntando como era antes de ser fatiado como um presunto, aqui está o mesmo pão de cabelo em toda a sua antiga glória. Você deve estar se perguntando como o cabelo de alguém pode se tornar uma bagunça tão emaranhada. Embora não haja nenhuma pista sobre quem é essa mulher ou suas circunstâncias exatas, há uma condição rara conhecida como plica polonica, ou trança polonesa, que poderia ter causado esse penteado de algodão doce. Isso pode acontecer quando a camada externa protetora da haste do cabelo, chamada de cutícula, fica danificada, expondo um córtex úmido e pegajoso, que adere a outros cabelos afetados de maneira semelhante. Com o tempo, o cabelo se torna uma massa de cabelo irreversivelmente emaranhada, úmida e rígida. A condição era bastante comum entre os camponeses na Europa durante os séculos passados, quando a higiene do cabelo era amplamente negligenciada. Felizmente não é tão comum agora, mas deixo esse pão emaranhado como um lembrete. Cuidar do seu cabelo é importante.
Já viu alguma coisa online digna de ser compartilhada? Se sim, entre em contato por e-mail. Você não vai apenas ganhar um salve se o seu clipe for apresentado em um vídeo futuro, mas também poderemos comprar de você se gostarmos bastante. Agora, vamos voltar ao vídeo. Qual foi a casa mais fria que você já esteve? Muitas coisas podem fazer você querer ligar um aquecedor, tipo quando você começa a ver a sua própria respiração, mas e quando isso acontece? Acho que todos podemos concordar que isso não parece muito normal, né? Na verdade, esse é um efeito posterior preocupante de uma queda de energia em todo o estado no Texas, em meio a uma rara tempestade de neve, em fevereiro de 2021. À medida que as temperaturas caíram inesperadamente abaixo de zero, a grande demanda por eletricidade fez com que a rede elétrica falhasse repetidamente, deixando 4 milhões de texanos sem energia. As temperaturas não eram tão baixas no Texas há décadas, e esse vídeo de cair o queixo mostrando gelos enormes pendurados no ventilador de teto de um residente de Austin é o suficiente para provar que não foi brincadeira. Não está claro se o ventilador de teto estava ao ar livre no mau tempo ou se os canos da casa de Highfield estouraram, fazendo com que a água resultante congelasse. De qualquer forma, isso é algo que realmente dá frio na espinha. Coisas que rastejam te assustam? Se sim, você pode querer desviar o olhar. Essa massa contorcida é mais de 10 mil larvas de farinha devorando um pedaço de alface. Este incrível time-lapse foi criado por Green Time-Lapse no YouTube. Pode parecer que os insetos se contorcendo fizeram aquela alface desaparecer em pouco tempo, mas na verdade levou um total de 18 horas. E a festa deles não para por aí. Quanto tempo você acha que eles levariam para mastigar essa maçã verde crocante? Em 10 horas, eles mal fizeram cócegas na fruta. Vamos avançar um pouco. Na marca de 30 horas, a maçã está parcialmente submersa em seu túmulo, mas leva um total de 46 horas para ser engolida por completo. As larvas da farinha são o estágio larval dos besouros da farinha. Não possuem dentes, mas têm peças bucais ou mandíbulas que usam para morder, cortar e digerir alimentos. Desculpa aí se você estava comendo enquanto viu isso. Você já viu muitas explosões em filmes de ação, mas as explosões têm um irmão igualmente legal, que você pode não ter visto antes: implosões. Você deve achar que seria necessária a força de um gigante invisível para esmagar este vagão-tanque como se fosse uma latinha de Coca-Cola, mas na verdade é mais fácil do que parece. O segredo aqui é a pressão. Normalmente a pressão do ar dentro do tanque e ao redor são aproximadamente as mesmas, mas se você remover o ar dentro do tanque, o equilíbrio vai ser perdido. Agora há pressão empurrando o tanque para dentro, mas nada empurrando para fora, o que torna o colapso suscetível. Caberia à integridade estrutural das paredes do tanque impedir que isso acontecesse, mas você iria precisar de algo muito mais grosso do que esse vagão-tanque e com paredes mais fortes, como um submarino, para conter toda essa pressão atmosférica. Estou falando de uma pressão de mais de 1 kg por centímetro quadrado. Vamos ver mais uma vez em um outro ângulo. Legal, mas como se tira o ar de um vagão-tanque? Bem, esse tanque implodiu depois que as válvulas de segurança de vácuo foram desativadas. Esses dispositivos direcionam o fluxo de ar ou fluido para criar um vácuo estável dentro do tanque, mas uma vez desativados, todo o ar é sugado, permitindo que a pressão atmosférica o esmague em um instante. Quem diria que o ar seria tão forte? Nada como um bom banho relaxante após um longo dia. Mas esse tenreque raiado das planícies está tomando um banho meio diferente. Pode parecer que esse bichinho está apenas rolando em um prato de areia, mas há um método por trás de sua loucura. Este banho de poeira é na verdade um comportamento conhecido como unção de perfume. Ao se cobrir com uma mistura espumosa de estimulante salivar, essa pequena criatura é capaz de mascarar o seu próprio odor com uma substância estranha, fornecendo alguma proteção contra predadores. Esse comportamento natural também pode servir a um propósito de limpeza, condicionando a pele e os espinhos e talvez até matando parasitas, até que ele parece estar se divertindo. Algum de vocês já subiu ao topo de uma montanha? Além de vistas de tirar o fôlego e da alta altitude, há outra coisa que você pode esperar encontrar: eletricidade estática. Посмотрите на их волосы. Посмотрите, все электризовано. Esses caras experimentaram isso em primeira mão, no topo das montanhas Akhtal, no Cazaquistão. Mas ficar com os cabelos arrepiados como cientistas malucos não é o único efeito colateral estático. Слушайте, какой.
Você ouviu esse som efervescente, bizarro? Isso é eletricidade estática. Embora possa fazer você se sentir como um X-Men, há um lado perigoso em toda essa diversão no topo da montanha. Esse tipo de alta carga elétrica na atmosfera pode realmente ser um aviso final antes de um raio. Ocasionalmente, porém, também pode ser um sinal de um fenômeno menos perigoso, chamado tempestade estática. Nesse caso, não há relâmpagos, então a presença de eletricidade é manifestada por sons crepitantes no ar e cabelos involuntariamente em pé. Na maioria das vezes, essa eletricidade estática não é perigosa, a menos que uma tempestade se aproximando indique que um raio de verdade possa cair. E nesse caso, é melhor fugir o mais rápido possível. Isso significa sair de perto de quaisquer postes ou objetos de metal, criando espaço entre você e os outros e evitando árvores solitárias. O problema é que pode ser difícil dizer a diferença entre uma tempestade estática e uma de verdade. Então esses caras estão se arriscando. As plantas, na maioria das vezes, são bastante inofensivas, mas há uma planta que certamente pode tornar a vida menos confortável se você mexer com ela. A Cholla saltitante. Como você pode ver, esse tipo de cacto, do gênero Cylindropuntia, é capaz de causar um mundo inteiro de dor. O habitat desse cacto aparentemente fofo varia do sul dos Estados Unidos ao México, América do Sul e algumas ilhas do Caribe. Ele recebe o apelido de Cholla saltitante por causa da maneira como parece, literalmente, pular em qualquer um que tenha a infelicidade de passar por ele. Na verdade, os muitos segmentos do cacto se separam com extrema facilidade, o que significa que as pessoas geralmente não percebem que foram atacadas e cometem um erro de achar que a planta deve ter pulado. Uma vez que os espinhos de 2,5 cm de comprimento estejam presos em sua pele, é melhor tentar usar uma ferramenta para removê-los em vez de suas mãos, como essa mulher nesse clipe. As farpas podem ficar ainda mais presas ou até mesmo grudar nos dedos. Felizmente, essa vítima em particular, que atende pelo nome de Classy Flowers no YouTube, conseguiu se libertar das garras pontiagudas da planta. Eu acho que usar Crocs no deserto não foi a melhor das ideias. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Talvez nunca iremos saber, mas em 2018, estudantes chineses fizeram história ao chocar uma galinha viva fora do ovo. A ciência por trás dessa eclosão sem casca é surpreendentemente simples. Um ovo vai ser chocado com ou sem casca, se as condições certas forem atendidas, mas tais condições podem ser difíceis de alcançar. Conforme explicado por Li Zandong, professora de biologia da Universidade Agricultural da China. A casca atua como o escudo do ovo contra fungos, fornecendo cálcio adicional para o pintinho. Chocar um pintinho fora da casca é quase como salvar um bebê humano após um parto prematuro. Requer as condições perfeitas e muito monitoramento meticuloso. Primeiro, o conteúdo do ovo é esvaziado em uma bolsa plástica cheia de cálcio e água destilada, projetada para criar um ambiente semelhante ao dentro de um ovo. A bolsa é então colocada em um copo, selada e colocada em uma incubadora, sob observação atenta por cerca de 21 dias. Dentro de 2 dias, o coração começa a se formar, seguido por vasos sanguíneos, olhos e o saco alantoide, que ajuda na eliminação de resíduos. O filhote continua a tomar forma até que as penas e os pés comecem a se formar por volta do final da 2ª semana. Eventualmente, por volta dos 20 dias, o pintinho totalmente formado precisa de mais oxigênio e perfura a membrana alantoide com o bico. Finalmente, o filhote acorda dentro do copo e está pronto para entrar no grande e vasto mundo. Ele deve estar pensando: como diabos eu cheguei aqui? Por que o cisne atravessou a rua? Desculpa, você estava esperando uma piada? Nada para rir aqui. Além de uma família de cisnes cumpridores da lei, usando a faixa de pedestres para atravessar essa rua na cidade de Maryborough, em Victoria, Austrália. Os pássaros parecem saber exatamente o que essas grandes listras brancas significam enquanto atravessam, embora precisem de um empurrãozinho de alguns espectadores gentis para chegar com segurança ao outro lado. De acordo com moradores locais, essa mãe cisne, pai e 4 filhotes fofos se tornaram uma atração comum na cidade, enquanto se dirigem para o lago próximo. Esses cisnes são melhores cidadãos que algumas pessoas na minha cidade. Você sofre de aracnofobia? Se a resposta for sim, então percorrer esse campo deve ser a sua ideia de inferno na Terra. Embora possa parecer um fino véu de tecido brilhante à primeira vista, este campo de futebol em Papamoa, na Nova Zelândia, está realmente coberto de teias de aranha. Esse fenômeno de outro mundo foi descoberto por Tracy Maris, moradora de Tauranga,
em 2017, na mesma época em que a Nova Zelândia foi atingida pelo ciclone Cook. De acordo com especialistas em aranhas, fitas com várias teias de aranha podem ocorrer quando as aranhas procuram terrenos mais altos após inundações na área. Esse comportamento é conhecido como balonismo e pode ajudar aranhas menores a se locomover mais facilmente. Elas apenas apontam seus traseiros para o ar e soltam uma linha de seda que o vento pega, carregando elas e a seda como um pequeno paraquedas de aranha. Cara, se locomover assim seria muito mais fácil se os humanos pudessem fazer o mesmo. Aqui está uma pergunta que você nunca deve ter pensado em fazer antes. As galinhas podem nadar? Vamos descobrir. Really? That is too funny. Por um momento, parecia que essa galinha também não sabia a resposta. Depois de ser colocada na piscina, ela flutua por alguns segundos antes de pular para fora da piscina. As galinhas não foram feitas para nadar como os patos. Elas não têm pés palmados, não secretam óleo à prova d'água para revestir as penas e não têm a capacidade de se endireitar na água. Portanto, elas podem não ser nadadoras proficientes, mas isso também não significa que elas afundem na hora com uma pedra. Sua capacidade inata de flutuar as impede de se afogar por tempo suficiente até sair da água. Aprendemos algo novo todos os dias. Existem muitos fenômenos naturais estranhos no mundo, mas aposto que você nunca ouviu falar de ondas lamacentas antes. Você deve estar pensando que o mar nesse clipe filmado em Cape Cod, Massachusetts em 2015, parece um pouco leitoso. Bem, isso porque basicamente está congelado. A água do mar congela a cerca de menos 2 graus Celsius, em comparação com a água doce, que congela a cerca de 0 graus Celsius, devido ao seu teor de sal. Mas quando a água do mar começa a congelar e cristais de gelo em forma de agulha, conhecidos como frasil, se formam na água, o sal não congela e se separa da água e do gelo. Como o oceano está em constante movimento, esses cristais de gelo começam a colidir e se fundir, criando uma aparência lamacenta e acaba se tornando pedaços ou camadas de gelo se as temperaturas permanecerem frias por tempo suficiente. Essa estranha mistura, semelhante a uma raspadinha, congela instantaneamente quando atinge a costa, dando à praia uma sensação de outro mundo. Pode parecer estranhamente atraente, mas eu não recomendo fazer uma raspadinha com água do mar parcialmente congelada, a menos que o sal seja seu sabor favorito. Se você é um verdadeiro fã dessa série, deve se lembrar de Sussoft, o melhor profissional de Airsoft. E se você não conhece ainda, bom, chegou a hora. Para uma recapitulação rápida, Airsoft é um esporte competitivo de tiro em equipe, que é um pouco como paintball, mas com projéteis de plástico que doem menos quando você é atingido. Armas de Airsoft como pistolas La Capa Customs, criada pela Sussoft, podem ser réplicas em escala real de armas de fogo no mundo real, mas usam pequenas bolas de plástico com cerca de 6 mm de diâmetro, que são disparados com cerca de 1 joule de energia. Isso é menos que a maioria das outras armas em jogos de tiro em equipe. Quando você é atingido, cabe a você se marcar para sair do jogo. Sussoft joga no Airsoft Miami há mais de 3 anos, e ele desenvolveu habilidades surreais. É só olhar esse deslize incrível, seguido por uma varredura bem poderosa. Se algum de vocês já jogou Call of Duty antes, deve estar pensando que esse esporte radical parece muito com o videogame ganhando vida.
As arenas de Airsoft oferecem todos os tipos de ambientes realistas diferentes, desde combates militares a encenações históricas. E com cenários e estratégias inovadoras em jogo, nenhum jogo é igual. Mas não importa o que esteja por vir, Sunsoft usa a sua habilidade e agilidade para varrer a competição. Se você acha que o apocalipse zumbi é apenas uma questão de tempo, ou apenas quer sentir aquela boa e velha nostalgia de Call of Duty, talvez o Airsoft seja o novo esporte para você. E aí, qual dessas coisas mais surpreendeu você? Se você está com vontade de assistir mais, por que não conferir um dos episódios anteriores da série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!